Cristo, presentes aqui no nosso santuário, os que nos acompanham em casa pela TV Web. A palavra de Deus neste 28º domingo do tempo comum chega aos nossos ouvidos e ao nosso coração como mais um chamado de Deus para cada um de nós. Vamos pedir nesta reflexão que o Espírito Santo de Deus, a quem nós acabamos de invocar, nos dê a capacidade de ouvir, não só com estes ouvidos externos, mas há um ouvido interior, que é aquele que acolhe a palavra de Deus no seu sentido mais profundo, para que assim nós entendamos o que realmente Deus quer dizer para nós com esta santa liturgia trazida nessas palavras. Jesus terminou o Evangelho dizendo que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então nós aprendemos só nessa frase que não basta ser chamado por Deus, é preciso tornar-se um escolhido dele. E é isso que nós precisamos descobrir, como fazer, como sendo um chamado de Deus, eu não ficar apenas como um chamado dele, mas eu me tornar um escolhido, para que assim realmente essa palavra possa produzir frutos na nossa vida. Eu pedi ao ministério que cantasse, eles haviam preparado outro canto, mas prepararam com muito carinho essa canção da aclamação ao Evangelho. Se vocês ouviram, a chuva que chegou antes da missa é como a chuva que lava. É o profeta Isaías que tem essa comparação. A palavra de Deus, quando sai do coração de Deus, ela vem para nós, ela vem aqui para a terra. E o profeta Isaías expressa muito bem o pensamento de Deus. O Senhor diz: cada palavra que sai da minha boca não vai voltar para mim sem produzir aquilo que eu desejo. Então essa palavra de Deus foi liberada para nós nesse final de semana. Essa palavra de Deus, ela está sendo proclamada em todas as igrejas católicas do mundo. O Senhor está falando a mesma palavra em toda a face da terra. Ele está chamando os seus filhos e filhas e lembrando-lhes que além de chamados, eles são escolhidos para participar do banquete nupcial do seu filho. Mas há um problema muito sério e que nós hoje devemos pedir a Deus, melhor até, entregar a Deus mais uma vez a nossa liberdade, porque quando nós fazemos mau uso dessa liberdade, nós podemos dizer não a Deus. É isso que o profeta, através da canção, diz: tenho medo, Senhor, de ouvir a tua palavra e virar do outro lado, fingindo que eu não sei, fingindo que eu não te escutei. Então, por isso, meus amados, vamos descobrir agora qual deve ser a atitude de uma pessoa que foi chamada por Deus para tornar-se um escolhido e uma escolhida dele. O chamado não depende de nós, mas as escolhas, isso sim, depende de nós. O Senhor nos chama à vida. Todos nós que estamos aqui já fomos chamados um dia por Ele. Antes da nossa existência, o Senhor já pensou em nós. Está lá no profeta Jeremias: antes do teu nascimento, eu já havia escolhido você. Ou seja, todos nós que nascemos, essas crianças que hoje vão receber a graça do batismo, a partir do batismo, nós nos tornamos escolhidos de Deus. Mas o chamado se dá no nosso nascimento. Nós fomos escolhidos por Deus, na graça dEle, que nossos pais e padrinhos deram a nós, sem perguntar se nós queremos ou não. A partir desse momento nós somos escolhidos de Deus, e a partir desse momento nós temos que nos abrir para responder aquilo
que Ele espera e deseja de cada um de nós. Então você e eu fomos chamados à vida, nós fomos selecionados. Eu já disse isso aqui várias vezes, mas hoje preciso repetir de novo. A ciência nos explica que para que nós existíssemos, houve uma luta muito grande na união dos nossos pais, a união dos nossos pais, o óvulo da mamãe e o espermatozoide do pai. Foi uma batalha muito grande para que um óvulo seja fecundado. A luta é entre 360 milhões de espermatozoides e 399 milhões foram rejeitados, e nós existimos. Então nós fomos chamados à vida porque Deus nos ama, porque Deus pensou em nós antes da nossa existência. Agora Ele gostaria que nós, a partir do momento em que ouvimos esse chamado, sem o nosso consentimento, pudéssemos viver com alegria a graça da escolha. E Ele repete mais uma vez: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês para viverem. Mas há uma diferença quando eu vivo como um escolhido de Deus, ou quando eu vivo apenas como um chamado de Deus. Vejam vocês, quantos milhões de católicos foram chamados, escolhidos porque foram batizados, e no entanto hoje não respondem mais à voz de Deus. Por isso hoje nós temos que rever, hoje nós temos que agradecer a Deus, porque Ele nos trouxe aqui, nos escolheu mais uma vez, e mais uma vez está nos lembrando que nós fomos pensados, queridos e desejados por Ele. E isso faz uma diferença, meus amados, infinita na nossa vida. O banquete que o Senhor está contando aqui no Evangelho, ele se repete a cada Santa Missa. Todos os dias o Senhor, o nosso Pai, nos convida para participarmos do banquete do seu Filho, o Cordeiro Santo, que é imolado a cada Santa Missa. Mas existe, como eu disse a vocês, a liberdade de poder dizer não para Deus. Vejam ali o que Ele fala na parábola: eu chamei todos. Uns disseram que tinham compromisso, não podiam. Hoje, por exemplo, graças a Deus nós estamos aqui, graças a Deus você está nos ouvindo aí em casa também. Você ouviu a voz de Deus e deu esse passo, se abriu, está aqui. Mas quantos talvez hoje ficaram apenas no chamado e não responderam, não deram o passo seguinte? Se nós formos viver pelos compromissos, nós nunca vamos responder a Deus. Se a gente for viver de acordo com o tempo, eu vou na igreja só quando o tempo está bom, o sol está bonito, estou perdido. Aqui em Curitiba então eu estou condenado. A gente levanta com o sol e muda depois. Eu vou na igreja só quando o meu humor permitir. Também não é assim. Meu sentimento, nada disso. O escolhido de Deus é aquele que vai independente da sua situação. Então o chamado, como eu disse, não depende de mim, mas a escolha sim. Então o que deve fazer aquele e aquela que foram chamados por Deus para se tornar um escolhido de Deus? 3 coisas apenas, mas que fazem a diferença na nossa vida: ouvir, responder e seguir o Mestre. Ouvir, responder e seguir o Mestre. Vamos repetir então para gravar bem. O que um escolhido, o que um chamado de Deus precisa fazer para se tornar um escolhido dele? Isso, é isso daí. Você e eu fomos chamados à vida. Nós temos que ouvir esse Deus que constantemente está nos chamando de novo. Aquele que nos chamou à vida, a cada instante está nos chamando de novo. A gente precisa ouvir, e esse ouvir, como eu disse, tem que ser com o coração. Deus fala de várias maneiras. Deus fala como Ele está falando agora, através do Padre. Deus fala através da palavra, do silêncio do nosso coração. Deus fala através das outras pessoas que passam na nossa vida. Deus fala através de fatos alegres e de fatos trágicos na nossa vida. É Ele que está falando conosco.
Ele passa várias vezes ao longo do dia na nossa vida. Se nós estivermos com o ouvido aberto, como eu disse, mais do que esse ouvido externo, mas o nosso coração, nós vamos perceber quando ele está passando. Veio uma dificuldade, você tem que saber que aquela dificuldade é Deus falando com você ali. Padre, minha vida virou agora de perna para o ar. Deus está dizendo para você aí. Está meio difícil para entendê-lo, mas Ele está falando contigo. Meu marido perdeu o emprego, meus pais estão brigando, eu recebi um laudo agora, aí que estou com uma doença grave. Deus está falando com você. Não se desespere, escute. Os pais que estão aqui hoje com filhos para serem batizados, os padrinhos que foram escolhidos, Deus falou com vocês. É a voz de Deus passando. Por isso nós temos que ouvir. E todos os dias existe uma oração na Bíblia, que é de uma pessoa, de um profeta, que nos ensina como escutar Deus. É o profeta Samuel. Está lá no livro dele, livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, logo no capítulo 2 do livro de Samuel, nós temos o chamado dele. Quando ele, diante do Senhor, lá no templo, escutou Deus chamá-lo, e ele não conhecia a voz de Deus ainda. Ele vinha para o sacerdote Eli perguntar: você me chamou? O sacerdote disse: não, não chamei você, volta a dormir. E a voz se repetiu por 3 vezes. E até que o sacerdote disse: não, é Deus que está chamando esse menino. Ele ensinou o profeta a responder: quando você ouvir a voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Essa palavra deveria nos acompanhar ao longo do nosso dia. Eu queria dizer para vocês: faça essa experiência. De manhãzinha, quando você tirar o pé da cama, e como católico que eu sei que você é, a primeira coisa que você faz quando põe o pé no chão, deveria ser pelo menos fazer o sinal da cruz, e dizer para Deus: muito obrigado pela noite que o Senhor me deu. E já nesse momento, dizer assim no seu coração: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Você vai ouvir a voz de Deus ao longo do dia. Os acontecimentos, as oportunidades, será Deus falando conosco. E uma diferença muito grande faz na nossa vida, amados. Isso é viver a escolha de Deus. Saber que Deus me escolheu e que Ele está falando constantemente comigo, e que eu não posso desperdiçar essas ocasiões que Ele proporciona para mim. Tem umas pessoas que dizem assim: padre, eu escuto tanta gente falar, Deus fala comigo, eu nunca, até hoje, nunca consegui escutar. E aí a gente pergunta assim: será que Deus nunca falou com você? Ou será que você nunca soube ouvir a voz de Deus? Às vezes a gente olha aqui para a imagem, chega aqui na igreja, olha mais para a imagem do que para Ele que está aqui no sacrário. Ele está escondido aqui, vivo na Eucaristia e representado na imagem. Às vezes nós dizemos: Jesus, por favor, fale um pouquinho comigo. E de repente o Senhor já veio falando desde a nossa casa conosco. E às vezes nós apenas imaginamos que Ele pode falar só dessa maneira. Não, meus amados. Faça essa experiência do profeta Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Vamos repetir essa oração de Samuel? Fala, Senhor. Faça essa experiência ao longo do dia de hoje. Eu deixo como tarefa de casa para vocês. Está lá preparando o seu almoço, fale no seu coração. Não precisa falar em voz alta, que senão quem não vem na missa acha que você está já meio fora da casinha. Aí vai falar: o que esse padre andou falando para você lá na igreja, né? Fala no seu coração. É aqui, ó. O Senhor mora aqui dentro. Lá no silêncio do teu coração, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. O que o Senhor quer me dizer? De repente acende uma luz assim, ó. Não é humana, não é como essa daqui. De repente vem um pensamento no teu coração. Aquilo que você não conseguia resolver, de repente as coisas esclarecem. Porque Deus fala conosco. Deus falou até com a mula.
de Balaão não vai falar conosco? Então, meus queridos, é o primeiro passo para a gente sair da condição de chamado para escolhido de Deus. O segundo passo é preciso responder. Mas eu só posso responder se eu escutei bem o que foi dirigido a mim, não é verdade? A pior coisa na vida de uma pessoa é responder a uma pergunta errada. Quantas vezes você faz de conta que está prestando atenção, a pessoa perguntou para você, você dá uns 3, 4 tiros e não acerta nada. A pessoa até se assusta, espera aí, mas não foi isso que eu perguntei. Ou você está atendendo o telefone e de repente se distrai e dá uma resposta que não tem nada a ver, a pessoa do outro lado diz, está perdido. Quando não dorme no telefone, né, depois não sabe mais o que responder. Então eu tenho que estar com o ouvido atento para saber, o Senhor falou e eu vou responder. Aqui, na primeira parte, no ouvir, Samuel é a figura para nós, exemplar. E para responder existe uma pessoa maravilhosa que nos ensina a responder. Ela, a mãe. Quando o anjo Gabriel disse a ela que ela seria a mãe de Deus, ela respondeu imediatamente. Qual foi a resposta de Maria? Eis, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o melhor exemplo de resposta. Eis aqui a serva do Senhor. Pode fazer o que o Senhor determinou. Um exemplo perfeito. Deus pode começar falando conosco ao longo do dia. Como eu disse, se você acordar de manhã e disser, fala Senhor, que o teu servo escuta, lá na metade do dia Deus vai pedir alguma coisa para você. Você vai começar a lutar com você mesmo no seu coração, até que Ele vença você. Aí você vai dizer lá no seu coração, sim Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, então eu aceito. Deus venceu na tua vida. Você aceitou o convite do Pai, que convida você para vir na festa do Filho dele. Ele preparou tudo. Vejam que você não precisa fazer nada, você não precisa trazer presente nenhum. O Pai arrumou tudo, só que é a sua presença aqui. Mas para isso, eu tenho que estar em sintonia com aquele que me chama e saber responder a sua voz. E responder a Deus requer da nossa parte uma confiança muito grande nele. Quando Maria deu o seu sim, ela acreditou e foi fiel ao seu sim até o final da sua vida. Foi fácil? Jamais. Foi muito difícil. E o sim dela foi renovado diariamente. A minha resposta a Deus tem que ser renovada diariamente. Nós não damos um sim para Deus uma vez na vida só. Todas as manhãs precisamos dizer de novo, eis-me aqui Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva, pode fazer o que o Senhor quiser. É por dia. Então Nossa Senhora é para nós o modelo. E o terceiro passo é preciso seguir o Mestre. Seguir significa, eu vou aonde Deus quer que eu vá. Por exemplo, hoje você está aqui nesse momento na igreja. Pode ter certeza absoluta na tua vida que Deus te quer aqui nesse momento. Seguir Jesus é ir por estradas contrárias à nossa vontade. Seguir Jesus significa que Ele vai conduzir a nossa vida à maneira dEle. Imagine você dirigindo um carro. Jesus senta do lado do carona, bem educado como Ele é, te cumprimenta, bom dia meu filho, bom dia minha filha, Deus te abençoe. E você ali, feliz da vida, dirigindo o seu carro. De repente Jesus vê que você faz umas ultrapassagens meio perigosas. Jesus vê que você dá umas freadas meio brusca. De repente você também dá uma perdida na troca de margem. De repente você se distrai um pouquinho. Enfim, na metade do caminho o Senhor olha para você e diz assim: meu filho, minha filha, você gostaria que eu dirigisse para você? Aí você educadamente vai falar para ele: não, o senhor está cansado, né?
eu dirijo para o senhor, fique à vontade. O senhor vai respeitar a minha liberdade. Agora, se eu disser, senhor, tudo bem, o senhor tome aqui o volante, eu vou passar do outro lado. Aí de repente Jesus dá uma virada ali, de última hora, e muda o seu caminho. Você estava indo para lá. Aí você fala assim, por favor, senhor, não é para lá que eu quero ir. Jesus vai dizer para você, mas espera aí, você confia ou não confia em mim? Eu conheço a estrada, eu sei um caminho melhor para que a gente chegue lá. E se você acreditar nele, você vai chegar lá seguro, feliz e realizado como pessoa. Esse é o caminho que Jesus faz conosco até o céu. O problema, meus amados, o problema da maioria das pessoas é que elas querem dirigir a sua vida, e outra depois, aqueles que entregam de vez em quando vivem falando para ele, ó, o senhor dá uma seta aqui, entra à esquerda agora, que aqui tem uma estrada melhor. Jesus respeita a nossa liberdade, hein? Vejam só, nesse convite que ele faz, a pior dor para Deus é porque ele ouviu não, mas ele respeita. Ele jamais forçará a qualquer um de nós a fazer alguma coisa por obrigação. Ele respeita. Por isso a gente tem que pedir a Deus, através de Nossa Senhora, que foi aquela, de São José, de Santa Faustina, daqueles que souberam entregar a sua vontade para Ele, porque Ele sabe conduzir melhor o nosso caminho. Por isso é importante rezar de manhã, por isso é importante vir à missa e ter coragem de dizer para Deus, faça, Senhor, a tua vontade, eu vou te seguir pelo caminho que o Senhor for. De repente você está dirigindo bem faceiro no asfalto, entregou para o Senhor imediatamente dá seta à direita e entra numa estrada de chão. Você começa a pular ali no carro. Dependendo daqueles que usam dentadura, tem que pôr no bolso até para não cair. E essa estrada não estava no seu programa. Aí você diz assim, Senhor, não pode, está difícil. Mas o Senhor sabe para onde Ele está levando você. Isso é o escolhido dele. Percebe que há uma diferença? Não basta ser chamado. Chamados são todos, o Senhor disse. Pouquíssimos são escolhidos. Não porque Ele não quer alguns, porque a maioria não o quer. Aí está a diferença. Não é que Deus não quer alguns, é que eles não querem o Senhor. E Ele não vai forçar. Ele jamais violentará a nossa liberdade. Ele não diz assim, você tem que vir à missa. Jamais você vai ouvir isso de Deus. Deus vai falar para você o quê? Eu te espero na missa. Um pai chegou da missa, chegou para o filho, estava dormindo durante ainda um bom tempo, veio na missa das 7, chegou para o filho e disse assim, ó, levanta aí, vai cumprir a tua obrigação que eu já cumpri a minha. Coitado desse pai. Aquele filho pode até dizer assim, eu vou, mas ele não veio por inteiro. Pode talvez até estar sentado na igreja, mas ele não veio de coração. Há uma diferença em dizer, eu fui me encontrar com Deus, Ele está esperando você lá agora. Porque Deus não força nada. Deus respeita a nossa liberdade. Por isso os escolhidos são poucos, porque poucos têm essa coragem. A maioria quer guiar a sua vida do seu jeito, e não dá certo. Insatisfações atrás de insatisfações, tristeza em cima de tristeza, cabeçada em cima de cabeçada, porque eu quero insistir que é desse jeito. Então hoje Deus está dizendo mais uma vez, Ele está chamando-nos de novo e lembrando-nos que Ele nos escolheu. Há um banquete que nós vamos participar daqui a pouquinho, onde Ele vai oferecer o seu Filho como cordeiro imolado por nós. E no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, há uma passagem que diz: aqueles que estiverem com o Cordeiro serão os chamados, os escolhidos,
os fiéis, os chamados, os escolhidos e os fiéis. Então a cada Santa Missa o Senhor nos chama de novo para esse banquete. Para eu participar eu tenho que estar com a veste de festa, ou seja, em estado de graça, para recebê-lo eucaristicamente. Se não, eu preciso recebê-lo de modo espiritual, que ele vem também ao meu coração, mas não forçar recebê-lo eucaristicamente, porque senão pode acontecer com aquele que entrou ali sem a veste de festa, ou seja, não estava em estado de graça. Aí, ao invés de fazer bem, prejudica a nossa alma. Então você comunga de duas maneiras: está em estado de graça, sem o pecado grave, recebe Jesus eucaristicamente. Não está, não deixe de comungar espiritualmente, porque ele vem no teu coração. Só não vamos forçar aquilo que Deus determinou. Então, meus amados, é isso que o Senhor tem para nós hoje. Vamos ouvir, vamos responder e vamos seguir o Senhor. Faça essa experiência começando por hoje. Comece a repetir, como eu te falei, ao longo do dia, o teu sim a Deus. E acredite que pode ser que no final do dia de hoje, aquilo que você tinha planejado para amanhã, você tenha que mudar totalmente. Louve a Deus, porque vai acontecer o que Ele quer na tua vida, não o que você quer. Você vai talvez pelos caminhos que você não havia planejado, mas que o Senhor já tinha pensado para você. É livre, como eu falei, não força. Então quem quer viver dessa vida, desse modo daqui para frente, levante a mão. Peraí, vou colocar as condições agora, né? Não é brabo. Olha, a hora que a gente levanta a mão, ele assina lá em cima. Ele assina e vai cobrar um dia, porque a gente vai chegar lá e vai dizer para ele: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Ele vai falar: porque naquela missa, naquele horário, você levantou a sua mão e eu acolhi o que você fez. Então, quem quer viver como escolhido de Deus, ouvindo, respondendo e seguindo o Mestre, por onde quer que ele for, para onde quer que ele vá, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar, mas acreditando, levante a mão. Não é obrigação, ele vai respeitar quem não levantar também, não precisa ser forçado a nada, mas quem quiser, levante a mão e aceite daqui para frente. São Miguel, conta aí, ó. Amém. Então nós vamos terminar agora. Põe a mão no seu coração. Antes de eu entrar no seminário, 25 anos atrás, eu escutei uma canção do Padre Zezinho que dizia: se ouvires a voz do vento chamando sem cessar. Essa voz está passando de novo aqui hoje no santuário. Deus está nos chamando de novo, está dando a nós mais uma oportunidade. A gente talvez tenha andado meio desatento aí, dirigindo até sem carteira para isso, furando o sinal vermelho. O Senhor agora está dizendo: está na hora da gente recomeçar de novo. Então põe a mão sobre o teu coração, feche os seus olhos e diga no fundo do teu coração, lá em silêncio: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, responder o meu sim e te seguir por onde o Senhor me levar, porque eu sei que a sua vontade é o maior bem para a minha vida. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, cante junto. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém
ficando em pé e cantar a segunda estrofe. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar. Só vocês, a decisão. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz do vento, a voz de Deus agora. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar. A decisão é tua. A decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. E para terminar agora, a última estrofe. O trigo já se perdeu, cresceu